campeão do mundo como treinador, né? Ele foi campeão do mundo como jogador. O Flamengo, numa hipotética final com o Chelsea, ele com o Grêmio diante do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, ele já chegou todo forte. Eu jogo mais Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Imagina ele treinando esse time do Flamengo contra o Chelsea, que é mais acessível, né? E ele pode, eventualmente, com muito sucesso no Flamengo, realizar o outro sonho dele, que é treinar a seleção brasileira. Mas ele já tem no currículo conquistas que muitos treinadores sonharam ter e não conseguiram. Então acho que passou aquela fase de o cara que é boleirão, que é amigão, que é paizão, vamos lá. Eu falo aqui, ele é muito bem assessorado, o Alexandre Mendes é um grande auxiliar, então ele tem uma boa equipe de trabalho. Hoje um técnico sozinho não consegue fazer a diferença. Foi-se o tempo de que um técnico sozinho, esse time, esse técnico faz tudo. Não, o cara tem toda uma equipe, uma estrutura, né? Às vezes o clube até tem já uma comissão técnica permanente ali que dá apoio, departamento médico, fisiologia, nutrição, fisiologia, psicologia, uma série de coisas, e o Renato tá bem servido, né? Então, ele pode agora começar a almejar os grandes treinadores da história do brasileiro. Acho que essa é a meta para ele. Quem está no Flamengo está sempre com uma chance enorme de encher o currículo de taça. É curioso esse negócio que o Bubu traz de essa coisa do boleirão só tá ficando para trás, né? Porque ele mesmo na entrevista depois do jogo agora do final de semana, ele fala que vai ficar no Rio para colocar umas coisinhas a mais, Zé. E aí eu quero ouvir o Mauro também na sequência, Zinho, fica à vontade, mas vai colocar umas coisinhas a mais. Então, assim, foi a primeira vez que eu me lembro recentemente de ouvi-lo falar desse trabalho de campo, assim. Eu vejo isso como algo muito positivo, muito valioso para uma construção de carreira, né? Não, sem dúvida, Dani, é fundamental, né? Mas eu escuto o Zé Elias, que emoção. O Zinho conhece o Renato, todos nós conhecemos o Renato aqui. O personagem Renato serve para ele trabalhar sozinho, trabalhar no escuro, né? Vocês lembram quando teve o drone do Grêmio que caiu, que foi descoberto? O que o Renato falou? Assim, vocês acham que eu não trabalho. Eu trabalho, lógico que eu trabalho, mas eu não preciso ficar saindo aí falando que eu faço isso, faço aquilo, né? Eu acho que isso muitas vezes é a propaganda enganosa, né? Porque tem gente que fala e você vai ver no campo não faz nada. Nada daquilo que ele falou acontece no campo. E tem gente que não fala nada, que fala o português normal, o português simples, sem complicação, né? E aí você vai ver no campo, você fala, esse time tá jogando bem, esse time tá assim. E eu não tô comparando, não, eu tô só dizendo porque muitas vezes a gente acaba generalizando nesse aspecto, ele é boleirão, porque eu acho que é legal esses novos termos, né? Mas não significa, se você falar pro cara, ao invés de falar que o cara vai fechar o box to box, você fala assim, o cara põe o pé na área. Não é que o cara fala que põe o pé na área que ele deixa de conhecer futebol ou que ele não sabe futebol, né? Não é assim, existem várias linguagens, várias maneiras de se falar futebol e de mostrar que entende de futebol, né? Então o Renato é mais esse lado dele de, muitas vezes as palavras, as frases, elas escondem alguns problemas que acontecem durante a partida, mas ele sabe exatamente onde o time errou, ele sabe junto com a sua equipe onde ele pode melhorar, como ele pode trabalhar, né? E ele tem esse lado carismático que para o jogador gosta. Se você perguntar para o jogador, você prefere o Renato ou você prefere um Tite nessa questão de dar uma tranquilidade um pouco a mais no vestiário? Você vai ver como o cara vai falar, o vestiário do Renato é um pouco mais leve. O Zinho já trabalhou com o Tite, sabe o que eu tô falando nesse sentido de dar um pouquinho mais de liberdade para o jogador, do jogador ter essa liberdade de falar com o treinador, de dar um pouquinho de risada, de quebrar essa barreira que existe entre o treinador e o jogador. Isso é fundamental para você ter um vestiário sadio, porque eu tenho certeza que o Renato fala as coisas, e ele fala e olha na cara dos jogadores. Essa é a liberdade de falar. Agora, tem outros... Alô? E tem pode seguir. Travou, mas voltou, Zé. Então, e tem outros treinadores que fazem um discurso lindo, maravilhoso, mas só que não tem coragem de chegar para o jogador e falar assim, hoje você vai sentar no banco. Não, ele recorre ao fisiologista, ele recorre ao nutricionista, né, ele recorre ao preparador físico, porque ele não tem essa capacidade. Então, assim,
esse lado do Renato esconde um lado que muita gente não conhece, que é o dia a dia do futebol. Uma coisa é você falar de fora, outra coisa é falar de dentro do vestiário. Dentro do vestiário as coisas são totalmente diferentes. E o Renato, para mim, nesse aspecto, ele é muito inteligente.